Bom dia, amados irmãos. Bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, para mais uma vez sermos instruídos por meio da palavra do Senhor, nessa aula, nessa manhã bonita também da nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, estamos no mês da Reforma Protestante, né? A Reforma gera impacto em nossas vidas, em nosso relacionamento com o Senhor até hoje, na forma como entendemos as doutrinas da igreja, e as propostas teológicas dos reformadores, de forma especial, Lutero, Zwinglio e Calvino, se tornaram base da nossa doutrina. As nossas crianças hoje, até com orgulho que a gente fala, que eles receberam aulas sobre os reformadores, né? Se vocês chegarem em casa hoje e perguntarem para eles sobre os reformadores, eles vão explicar para vocês direitinho, tá? Então, estamos celebrando o mês da Reforma Protestante. A IPB é considerada uma igreja protestante de orientação calvinista e reformada. Por isso, achei importante, né, nesta manhã, a gente vai fazer uma breve revisão. Eu vou tentar, de fato, ser breve. Prometo terminar esse meio-dia e 30, tudo. Mas eu vou começar, por isso que eu estou falando que eu vou tentar ser breve, porque eu quero começar do capítulo 15 e até o meio do capítulo 16 na revisão, para a gente terminar o capítulo 16, tá? E no início do capítulo 15, principalmente, agora a gente vai perceber de forma clara como os 5 solas da Reforma fizeram parte da vida de Paulo, Barnabé, Silas, Judas, Barsabás e Timóteo, presentes nesses capítulos, e vamos trazer isso também para a nossa realidade. Então, vamos lá tentar ser breves nessa introdução, até que a gente chegue lá no meio do capítulo 16, na verdade. Vamos lá. Pronto. Então, meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias aí em Atos 15. A gente não vai fazer a leitura. Eu peço que vocês vão acompanhando aí o desenrolar dessa história. Como eu falei, eu vou tentar ser breve. Mas, vocês acompanharem no comecinho do capítulo 15, ele inicia citando que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, dizendo o seguinte: se vocês não forem circuncidados segundo os costumes de Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, eles estavam pregando que os novos convertidos teriam que primeiro se tornar judeus, para então se tornarem cristãos. Paulo e Barnabé, então, era logo ali, eles decidiram dar um pulinho em Jerusalém para conversar com os apóstolos e presbíteros sobre o assunto. E, no caminho por onde eles passavam, todos ficavam muito felizes com os relatos do que estava acontecendo ali em Antioquia. Isso não foi diferente em Jerusalém. Quando eles chegaram lá, a notícia foi muito bem recebida, todos ficaram muito felizes, mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido diziam que era necessária a circuncisão e que observassem a lei de Moisés. É como se eles estivessem dizendo assim: só o sacrifício de Jesus não bastava. Só Jesus não bastava. Tinha que ter Jesus e mais alguma coisa. Então, irmãos, nessa nossa revisão eu quero que fique também claro na cabeça de vocês: essa mentira dura até hoje. Vez em quando vocês vão ouvir alguém dizendo que para a salvação tem que ter Jesus mais alguma coisinha. Jesus mais o dízimo, Jesus mais boas obras, Jesus mais participar dos eventos da igreja. Então, o que estava sendo colocado naquele momento é que só Jesus não bastava. Tá? Ainda pensando nessa ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém, a gente se sente, na verdade, o livro de Atos nos deixa constrangido em diversos momentos, né? Mas nesse momento aqui em especial, eu confesso que eu fiquei também, com tudo que estava acontecendo, mas preste atenção como foi interessante, o meu constrangimento com a ida deles a Jerusalém, porque a gente muitas vezes reclama de vir daqui, da outra rua, da outra quadra, ou de até um pouco mais longe para cá, mas eles saíram de onde eles estavam até Jerusalém para resolver uma questão da igreja. E não houve queixa. Na verdade, a igreja, o relato de Lucas aqui nos fala justamente o contrário, né? Que eles iam felizes por onde passavam e que as notícias que chegavam lá traziam também felicidade aos irmãos. Então, que bom que eles foram lá, que bom que eles ouviram tudo isso, e que isso aqui que foi colocado lá por esses que vieram da seita dos fariseus, colocaram, não se sustentou. Porque Pedro, nesse momento, tomou a palavra e lembrou a todos os presentes algo que eles já deviam saber muito bem, né? Ele disse o seguinte: não queiram pôr sobre ninguém um jugo
que nenhum de nós pôde suportar, nem mesmo nossos pais na fé. Essa questão que estava sendo discutida era se os novos cristãos precisavam ou não ser circuncidados, tá? Só para deixar claro, porque eu não comentei nesse comecinho. Então, meus irmãos, aqui já vemos um primeiro sola, né, dos 5 solas da Reforma. Sola Christus. E também, a gente, na verdade, já dá para ver 2 aqui, né? Sola Christus, Solus Christus e Sola Gratia, né? Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não querermos tentar ser mais justos do que Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Querendo condenar ou salvar alguém, considerando qualquer ato complementar ao que Jesus fez por nós na cruz. A gente se sente, de vez em quando, tentado a fazer isso. A fazer mais ou menos o que aquele pessoal estava fazendo, os que vieram da seita dos fariseus. Dizer que se não fosse circuncidado, não chegariam, não obteriam a salvação. Se não fizesse isso ou aquilo, mais Jesus não obteria a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado para não querer ser mais justo do que Jesus e do que ele fez por nós na cruz. Pensando na lei, eu vi uma comparação também muito interessante, quis trazer aqui para nós, que a lei é como uma máquina de raio-x. Você nunca vai ouvir ninguém dizer que foi fazer um raio-x e do raio-x ele saiu curado, né? Por quê? Porque o raio-x não é para curar ninguém. E com a lei acontece mais ou menos isso. O raio-x é para dar um diagnóstico. É para mostrar o que está acontecendo por dentro, algo que a gente não pode ver, exceto quando for uma fratura exposta, Deus nos livre, né? Mas o raio-x ele serve para mostrar o que está acontecendo por dentro. E com a lei é a mesma coisa. Ela nos dá um diagnóstico. Nós temos um problema que nós não somos capazes de superar. Não podemos cumprir a lei. Não há um justo sequer. Somente a obra perfeita e mediadora de Cristo, que cumpriu toda a lei, e apenas ela é suficiente para a nossa salvação. Então, como a gente viu, já vimos aqui, Solus Christus e Sola Gratia, ou seja, a obra perfeita do Senhor é suficiente para a nossa salvação, apenas ela, não precisa nada mais além da obra que Jesus Cristo fez por nós. E é somente pela graça. Somente pela graça, meus irmãos. O que a gente faz, a Ana Paula até tira onda comigo, que de vez em quando eu falo isso, né? Mas é comparado a trapos de imundícies. Não tem serventia nenhuma que a gente faz. Qualquer coisa que a gente faça de bom vem do Senhor. Não é pelos nossos méritos. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. É porque o Senhor nos deu a capacidade de fazermos alguma coisa de bom. E o mérito é todo dele. Então, é somente pela graça, somente Cristo. Então, Tiago entrou na jogada, nessa conversa, né, discutindo sobre se precisava ou não circuncidar, porque Pedro já tinha dito que não deveriam colocar sobre eles um jugo que ninguém suportou carregar. E aí já entra um outro sola Escritura. Por quê? Porque quando Tiago falou, ele trouxe base bíblica para a conversa. Ele citou aqui o cumprimento da profecia de Amós 9, 11 e 12. Tá? Meus irmãos, a Bíblia não pode faltar nas nossas conversas. E foi isso que encerrou aquele papo lá. O ponto final, digamos assim, para dizer está certo ou está errado, não foi a palavra de Pedro, a palavra de Tiago. Foi a palavra do Senhor que Tiago lembrou ali naquele momento, quando tomou a palavra também. Ele falou assim, olha, o que Pedro está falando é simplesmente o cumprimento da profecia de Amós 9, 11 e 12. Na palavra do Senhor é revelado a nós tudo que é necessário para a nossa salvação e o padrão pelo qual todo comportamento deve ser avaliado. E aí ele cita Amós 9, 11 e 12, um trechinho aqui. O Senhor retornará e reedificará o tabernáculo de Davi. Certo que isso é cumprimento de profecia, ele pede aos judeus, e aí ele faz 2 pedidos, né, para mediar aquela situação. Lembre que o que estava acontecendo era, novos gentios estavam sendo convertidos e os judeus queriam que eles fossem circuncidados. Tá? Então, nessa decisão, desse concílio que acontecia lá, rolaram 2 pedidos. Tá? Um para os judeus, deixem os gentios em paz quanto à circuncisão, e para os gentios ele pede que se abstenham daquilo que escandalizava os judeus. Carnes sacrificadas a ídolos, prostituição cultual. Então, a Bíblia cita aqui a
a prostituição propriamente dita, mas ele estava tratando aqui de uma prostituição que era comum naquela época em terras gentias, né? Que era a prostituição cultual que rolava nos templos a outros deuses. Então ele está dizendo, se abstenham disso, né? De forma muito específica, da prostituição como um todo, mas de forma específica eles estavam se referindo principalmente à prostituição cultual. Comer carne de animal que morreu sufocado e de comer sangue. Meus irmãos, aqui ele está tratando de duas questões, mas que são unidas por um único tema. O amor é o que controla a nossa liberdade. Então, os judeus tinham que entender, que tinham se convertido, precisavam entender que não era a circuncisão que iria salvar ou deixar de salvar alguém. E eles precisavam entender também, os gentios precisavam entender, que comer carne sacrificada a ídolos ou fazer qualquer outra coisa que pudesse escandalizar os judeus não ia fazer diferença na salvação de ninguém, mas ia mexer com os irmãos, e isso era desnecessário. Então, esses dois pedidos aqui apaziguava a situação dos judeus e tratava da situação dos gentios também, unidos, mais uma vez, pelo amor, que é o que controla a nossa liberdade. Se eu posso deixar de fazer algo para não escandalizar o irmão, se eu posso deixar de fazer algo, por que não deixar de fazer? Se eu posso fazer algo para trazer o meu irmão para perto de mim, por que não fazer? E às vezes a gente esquece disso, que é muito mais simples do que a gente imagina. É só pensar, eu posso deixar de fazer, ou eu posso fazer, e muitas vezes a gente quer fazer de acordo com o que o nosso coração é tendencioso a fazer, e a gente vai afastar o irmão e muitas vezes escandalizar o irmão. Então, tomaram essas decisões, escreveram uma carta, né, destinada às igrejas, de forma especial a Antioquia. Paulo e Barnabé retornam, então, com Judas, Barsabás e Silas, levando a decisão do concílio e levando também consolo para os irmãos que estavam lá e pelas cidades onde eles passavam. Paulo e Barnabé, então, após terem chegado lá, repassado a informação da carta, eles começam a planejar a segunda viagem missionária, mas aí rola um fight entre Paulo e Barnabé, né? Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria que Marcos fosse, porque Marcos os abandonou na primeira viagem. E aí Barnabé segue com Marcos para Chipre e Paulo segue com Silas para Síria e Cilícia, tá? Então, meus irmãos, uma coisa interessante aqui é que Paulo, acho que até foi bem colocado pelo presbítero Itiel na última aula, que até na discussão o Senhor trabalha, né, e faz cumprimento daquilo que ele deseja, porque, como o presbítero Itiel colocou, ao invés de uma equipe missionária, foram formadas duas, tá? Então, que interessante saber, que maravilhoso saber que até nas discussões o Senhor trabalha, o Senhor age, e logicamente, por conta do que Barnabé fez, levando João Marcos, certamente o coração de João Marcos foi trabalhado naquela viagem, e por conta disso também João Marcos foi usado diversas vezes como instrumento após aquela situação para a honra e glória do Senhor, porque o próprio Paulo, que não queria que Marcos fosse, mais à frente ele pede que quando o pessoal fosse lá visitá-lo, trouxesse João Marcos, porque ele era útil, tá? Então, terminamos aqui a revisão do capítulo 15, chegamos ao capítulo 16, quando Paulo chega a Derbe e Listra, e encontra Timóteo, filho de mãe judia crente e de pai grego. E quis que Timóteo fosse com eles e decidiu, então, circuncidá-lo. Aí lembram qual era o motivo do fight lá no comecinho do capítulo 15, né? E aí, devemos ou não circuncidar os novos cristãos, né? E o que foi decidido é que não circuncidasse, né? Não era necessário circuncidar. E aí quem ouve uma história dessa diz assim, Paulo está lelé da cuca, porque saíram de onde estavam, foram lá para Jerusalém para conversar com os apóstolos e com os presbíteros, para tomar uma decisão, para voltar para a igreja, dizendo que não precisava circuncidar, e aí quando encontra com Timóteo, quer levá-lo, diz assim, circuncida, né? Mas ele não estava lelé não, meus irmãos. O que aconteceu aqui não era insanidade, era amor. Amor pela pregação do evangelho. Paulo entende que não circuncidar Timóteo seria um entrave para a entrada dele em meio ao povo judeu e, consequentemente, para a pregação do evangelho. Então, meus irmãos, mais uma vez, devemos abrir mão
de muito que podemos ou não podemos fazer para dar bom testemunho e facilitar a pregação do Evangelho. Então, circuncidar ou não circuncidar, lembrem, era o tema principal da discussão. É condição para a salvação? Não. Então, o não circuncidar seria um entrave para a pregação do Evangelho? Sim, então circuncida. Não tinha problema nesse caso, tá? Só para ficar claro o porquê da circuncisão de Timóteo. Paulo e os demais, então, que seguiam com ele, tinham um plano traçado, né? Vocês vão ver aí no comecinho do capítulo 16, que eles primeiro quiseram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Depois quiseram ir para a Bitínia, mas novamente o Espírito Santo não os permitiu. Então Paulo teve um sonho e imediatamente procuraram seguir para Macedônia, pois concluiu que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, fica claro aqui para nós que muitas vezes queremos trabalhar com a exceção e não com a regra. Preste atenção nisso. A gente não deve trabalhar com a exceção, a gente deve trabalhar com a regra. E para nós, qual é a regra? Era para Paulo também, era para Silas, era para Timóteo, era para Lucas. Qual era a regra? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E qual é a exceção nesse caso? Quem Deus não quisesse que ouvisse a palavra, ele impedia. Só que muitas vezes a gente esquece que a regra é ir por todo mundo anunciar o Evangelho, e quem eu não quiser que ouça a palavra, não vai ouvir, eu vou impedir, tá? Ele vai impedir por meio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não trabalhe com exceção, trabalhe com a regra. Ir por todo mundo anunciar o Evangelho. E foi isso que Paulo fez. Ele tinha um plano traçado. Eles tinham um plano traçado. Eles queriam ir para uma determinada região, o Espírito Santo os impediu. Tentaram ir para outro local, novamente o Espírito Santo os impediu, tá? Mas o que é que eles estavam fazendo? Trabalhando com a regra, não com a exceção. Eles simplesmente perceberam que, naquele momento, o desejo do Senhor não era que eles fossem para aquela região. Paulo teve aquele sonho, imediatamente seguiu para a Macedônia, porque o Senhor direcionou. A obra não é nossa, é do Senhor. Siga a regra e não a exceção. Então, eles passaram por Samotrácia e Neápolis, chegando então a Filipos. Lá em Filipos, veja que nessas outras cidades o tempo foi curtinho, tá? Então a Bíblia até cita que é no outro dia, eles estavam de fato só passando, tá? Quando chegaram a Filipos, lá eles passaram mais tempo, Lucas deixa isso claro também, que eles passaram mais tempos em Filipos, encontraram ali um lugar de oração e lá falaram com as mulheres que estavam por ali. Lídia, que era uma vendedora de púrpura, teve o coração aberto para o que Paulo estava dizendo, e não só ela, como toda a sua casa foram convertidos. Lá também, em Filipos, uma jovem possuída de espírito adivinhador seguia gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, a presbítero Tel também colocou bem isso na última aula, então não vou me alongar aqui, mas vejam, os espíritos malignos nem sempre vão chegar tentando colocar você para baixo e mentindo, tá? Cuidado que aqui parece ser totalmente verdade, mas para quem ouvia não era tão verdade assim não, tá? Então nem sempre os espíritos malignos vão chegar querendo colocar você para baixo ou mentindo. Nesse momento, para alguns, o que ele estava falando ali era verdade, porque quem ouvia e era judeu entendia que o Deus Altíssimo que ele estava falando aqui era o Senhor Deus Altíssimo, mas para os gentios que ouviam aquela jovem adivinhadora gritando, eles são servos do Deus Altíssimo, eles não entendiam que era o nosso Deus, eles entendiam que era um Deus pagão, Zeus, tá? Então, parte da indignação de Paulo por conta daquilo partiu disso, porque ele estava ciente de que para a maioria das pessoas que estavam ali, que eram gentios, eles não entendiam que, quando ela gritava servos do Deus Altíssimo, eles estavam falando do Senhor Deus, estavam falando de Zeus, tá? Isso tem na nossa Bíblia de Estudo de Genebra também, se você tiver, está bem aqui no comentário do capítulo 16, verso 17, tá? Só que outra coisa chamou a atenção de Paulo, tá? Aí ele sabia que, lembra daquela questãozinha que a gente falou agora, regra e exceção? Qual é a regra de Satanás? Ele veio para mentir, para matar, para destruir, para roubar. A regra de Satanás é essa.
Então, Paulo não tratou Satanás, o demônio que estava naquela menina, o espírito maligno que estava naquela menina, pela exceção. Por mais que para alguns soasse bom aquilo ali, por mais que talvez para Paulo, que estava ouvindo ali, quisesse massagear o ego dele, eles são servos do Deus Altíssimo, eles estão pregando palavras de salvação, né? Ele não tratou pela exceção, ele tratou pela regra. E a regra é: Satanás veio para roubar, matar, destruir. Então, Paulo tratou o que ocorreu pela exceção, tá? Tratou, na verdade, ele não tratou pela exceção, tratou pela regra, e ordenou que o espírito se retirasse daquela jovem, tá? Então, chegamos ao nosso quarto ponto, nosso quarto sola fide. E vocês podem perguntar, mas o que é que tem a ver isso? Meus irmãos, lembram que para algumas pessoas o que aquele espírito adivinhador estava falando soava como verdade, tá? Aqueles homens estavam ali, eram servos do Deus Altíssimo e estavam ali trazendo boas novas de salvação. Então, até os demônios acreditam em Deus, mas esse mero acreditar não justifica nenhum deles. E isso não serve só para os demônios, serve para nós também. O mero acreditar em Deus não nos justifica, não justifica nenhum de nós. Nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo. A fé não é a base da nossa salvação, mas um instrumento de apropriação. É por meio dela que a gente entende que nós somos verdadeiramente salvos, que foi só por meio de Jesus, que é só por meio da graça que o Senhor derrama sobre nós, que nós somos salvos. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Tá? Então, já vimos 4 solas aqui. Tá? Terminamos agora com sola fide. E acabamos a nossa revisão. Chegamos no meio do capítulo 16 e o nosso estudo hoje vai ser do verso 19 até o final do capítulo 16, que começa com Paulo e Silas açoitados e presos. Eu vou fazer essa leitura para a gente ganhar tempo também, porque temos até o final desse capítulo para terminar até 12h30, conforme a promessa. Deus nos livre, né? A barriga não ia aguentar, não. Vou fazer aqui a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Atos 16, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-se-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava
manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Meus irmãos, vamos baixar nossa fronte e vamos orar ao Senhor para que possamos estudar mais essa porção da palavra do Senhor agora de forma específica, Atos 16, do verso 19 em diante. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de amor, quanto sofrimento nós lemos aqui, mas como o Teu nome foi exaltado, Senhor, como o Teu nome foi glorificado pela vida dos Teus servos, como essa igreja de Filipos abençoou tantas outras igrejas, Senhor, e sabemos que isso é obra da Tua graça e da Tua misericórdia para a vida daqueles homens, e hoje colhemos os frutos disso. Então, graça e misericórdia que se derramam em nossas vidas também, Pai. Ensina-nos, Senhor, por meio desta palavra, dá-nos a sabedoria, a força, parte pelo menos dela, Senhor, que tiveram esses homens, porque é o Senhor que os fortalecia, e sabemos que o Senhor continua fortalecendo os Teus servos. Te pedimos que, nessa manhã, a Tua palavra possa servir de sustento para cada um de nós, de alimento para cada um de nós. Nos instrui, Senhor, por meio dela. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, Satanás sabe que a batalha dele já está perdida. Mas quando ele perde essas pequenas guerras do dia a dia, ele não se dá por vencido. Nós muitas vezes ficamos tristes quando algo que vamos fazer não dá certo e muitas vezes pensamos em desistir. Mas ele não se cansa, irmãos. Então, já fica no comecinho do verso 19 aqui, esse ensinamento para a gente. Satanás não cansa. Ele perdeu aquela menina que estava possessa de um espírito adivinhador, mas vejam que as coisas não melhoraram aqui para Paulo e Silas. Ele continuou agindo por meio dos senhores daquela menina, continuou agindo para que os responsáveis por gerir aquela cidade agissem de forma fora do padrão também, porque Filipos era uma cidade que tinha todos os costumes romanos, e vocês já viram aqui, nós já lemos aqui no final, não é costume romano condenar ninguém, açoitar ninguém sem o devido julgamento. Então as coisas estavam meio que fugindo do padrão ainda, tá? Então fica essa primeira lição. Não desista por conta de pequenas batalhas que são perdidas no dia a dia. Porque Satanás não desiste. A gente fraqueja, a gente se sente impossibilitado, muitas vezes inútil, quando é algo que a gente queria fazer, até de forma especial na igreja, não dá certo, ou não sai da forma como a gente esperava, mas a gente não deve baixar a cabeça, muito pelo contrário, a gente deve saber que aquele que nos fortalece já venceu todas as batalhas. Ele já venceu todas as batalhas. Então, essas pequenas ocorrências que nós temos no dia a dia não devem nos deixar tristes nem desanimados. Então, aqueles senhores da menina que estava possessa de um espírito de adivinhação não estavam preocupados com ela, mas com o lucro que eles perderam quando aquele espírito foi expulso dele, e apelaram para as leis romanas. Já fica mais um alerta aqui, meus irmãos. O mundo não relaxa quando perde dinheiro, porque o dinheiro tem sido o Deus de muitos. Então, cuidado também para que o dinheiro não seja um Deus na sua vida. Não faça igual a isso que nós ouvimos agora. Eles não estavam preocupados com a situação da menina, eles não estavam felizes porque ela foi liberta daquele espírito imundo,
mas eles estavam preocupados com o dinheiro que eles iriam perder. E isso acontece corriqueiramente no mundo em que vivemos. Quando o mundo perde dinheiro por alguma coisa, principalmente quando nós, pelo nosso entendimento de comportamento, que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis. O mundo não relaxa quando isso acontece, tá? Então, estejamos atentos para que o dinheiro não seja um Deus dentro da nossa casa, um Deus na nossa família, um Deus no nosso trabalho, um Deus nos nossos negócios, tá? Então, quando eles perceberam o prejuízo que teriam, agarraram Paulo e Silas, levaram até a praça e os acusaram de perturbar a cidade, sendo judeus, e propagar costumes que os romanos não podiam aceitar. Meus irmãos, aqui Paulo e Silas já poderiam ter requerido o seu direito de cidadãos romanos, mas eles não fizeram. A gente vai ver isso de forma bem específica no final. Deus tinha propósito até para isso, né? Eles sabiam que o povo não podia se comportar daquela forma. Eles sabiam que eles não poderiam ser açoitados daquela forma sem terem sido condenados. Mas eles não abriram a boca. Eles deixaram tudo aquilo acontecer, foram açoitados, foram levados para o cárcere, sem requerer, naquele momento, o direito de cidadãos romanos. A multidão, naquele momento, foi no embalo, e os pretores rasgaram as roupas deles e os açoitaram. Lucas traz o detalhe que foram muitos açoites, certo? Aí a gente vai ver lá no finalzinho que quando o carcereiro vai tratar deles, tinham marcas, tinham cicatrizes por conta desses açoites. Então não foi coisa levinha, não foi um tapinha, não, tá? Não foi algo que não doeu nem machucou, foi algo muito forte, muito pesado. E ordenaram ao carcereiro que eles guardassem com toda a segurança, e isso o levou a prender os pés dos dois ao tronco. Meus irmãos, é muito possível que eles tenham pedido a Deus para os libertar daquela situação de dor e sofrimento. A palavra do Senhor narra aqui que eles oravam e cantavam louvores. Agora, imagine novamente a situação. Açoitados, com os pés presos, devia estar doendo muito. Devia estar sangrando ainda, provavelmente. Porque, como eu falei, Lucas deixa claro que foram muitos açoites. Eles tiveram as roupas rasgadas, então nem a proteção ali mínima da roupa, quando eles receberam os açoites, existia. Meio que já era padrão, né? Quando os soldados romanos iriam açoitar alguém, eles já baixavam as roupas para que fosse direto na carne. E aqui diz que eles foram açoitados com varas, mas é possível também que eles tenham usado um chicote, com pontinhas de chumbo, inclusive, e aquilo ali, mesmo que fosse só com vara, já temos registro aqui de que foi algo muito pesado, mas é possível que eles tenham sido açoitados com chicotes. Então, imagine, você provavelmente naquele momento, eles estavam sentados no chão, com as costas, ombros, pernas sangrando, com cicatrizes abertas, sentados no chão, com os pés presos. Seria um momento, fosse eu estou pensando aqui, a vontade que eu tenho é chorar, né? Mas, naquele momento, o que a gente vê narrado aqui no livro é que eles oravam e cantavam louvores. Interessante que Lucas não narra apenas oração, porque, mais uma vez, estou trazendo para a minha realidade. Fosse eu teria orado muito. Não sei se eu teria cantado louvores, não sei, né? Deus permita que, passando por uma situação como essa, eu tivesse essa perseverança, essa força que eles tiveram. Mas eu teria orado muito para Deus me livrar dessa situação. Só que o cantar louvores aqui faz toda a diferença. Porque eles não só oraram, eles já agradeceram a Deus, eles louvavam o nome do Senhor, porque eles sabiam que havia propósito naquilo que estava acontecendo. E Deus ouve as orações dos justos. Ele ouviu a oração que eles faziam, e ocorreu ali um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e soltou todas as cadeias. Meus irmãos, aí vamos pensar de novo. Estavam lá sentados, sangrando, com muita dor, já oraram, já cantaram louvores, e aí, mais uma vez, suponham que eles tenham pedido a Deus para serem libertos daquela situação em que eles viviam, né? E aí ocorre um terremoto, as portas das cadeias se abrem e as algemas que os prendiam caem por terra. Em condições normais, o que é que qualquer pessoa faria?
levanta e corre, né? Levanta e corre, não pensa duas vezes. Mas o que é que aconteceu ali naquele momento? Eles ficaram no mesmo lugar onde estavam. Ninguém saiu. E aí é interessante que quando Paulo fala, ele diz assim, estamos todos aqui. E aí, Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa passagem, ele diz que isso aqui também foi um milagre moral. Ninguém ter saído. Provavelmente, naquela prisão, haviam pessoas que, inclusive, estavam condenadas à morte. E aí pensa, mesmo que eles não tivessem sido açoitados, mesmo que eles não tivessem sentindo as dores que eles estavam sentindo, que Paulo e Silas estavam sentindo, mas talvez fossem criminosos, talvez condenados à morte. E ninguém saiu. Tá? Paulo e Silas devem ter entendido claramente que a fuga deles não era o objetivo daquele terremoto. Por mais óbvio que parecesse, ficou claro para eles que o objetivo daquele terremoto, a abertura das celas, o cair das cadeias, não era para eles fugirem. Tá? Lucas não narra nada sobre os demais, mas, irmãos, certamente, como ninguém saiu, certamente, aquilo que aconteceu, o ouvir das orações de Paulo e Silas, o ouvir dos louvores que estavam sendo entoados ali, porque Lucas narra também que os outros que estavam presos ali também ouviram. Tá? Isso deve ter mexido com a vida de outros que estavam ali dentro. Tá? Não passou como algo corriqueiro para os demais que estavam ouvindo e vendo tudo que se passou. Um terremoto, em via de regra, deveria ter derrubado tudo aquilo, mas aconteceu o terremoto e apenas as portas foram abertas e apenas as cadeias caíram por terra. O carcereiro, então, que estava dormindo, acordou e estava prestes a cometer suicídio para não ter que passar pela humilhação e dor que ele sabia que viria caso os presos tivessem fugido. Era costume também romano de que, se algum preso fugisse, os responsáveis por aquele preso iriam sofrer a punição que era devida ao que fugiu. Tá? Então, ele já sabia, por exemplo, que se tivesse fugido alguns, aqui é mais um reforço para acreditar-se que alguns daqueles presos lá estavam condenados à morte, mas ele já sabia da consequência se algum daqueles presos tivesse fugido. Então ele queria, o suicídio aqui era para evitar a consequência da fuga daqueles presos. Ele não queria passar pela humilhação que ele sabia que iria passar por conta daquela fuga. Mas nenhum prisioneiro fugiu e Paulo tomou as rédeas da situação, pois sabia que era o carcereiro que precisava de liberdade e não eles. Lembra que a situação parece estranha, né? Você ter as portas abertas, as cadeias caindo por terra e ninguém sair, porque Paulo percebeu que quem precisava de libertação não eram eles, era o próprio carcereiro. E o carcereiro perguntou, naquele momento, entrando, aperreado lá, perguntou, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E aí, lembram lá do comecinho do capítulo 15, daquela discussão toda que estava rolando, que alguns que eram da seita dos fariseus estavam lá pregando para os irmãos em Antioquia que era necessário a circuncisão. Então, provavelmente algum daqueles legalistas que estavam afligindo o povo de Antioquia teria dito que se eles não fossem circuncidados, o carcereiro não fosse circuncidado e seguisse os costumes judeus, não poderia ser salvo. Mas Paulo respondeu exatamente o que foi escrito na carta às igrejas e o que temos por verdade. Paulo respondeu, crê em Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Meus irmãos, para crer, ele precisaria conhecer. E eles fizeram isso ali mesmo. Vejam que Lucas narra que ele foi levado para fora, ou seja, provavelmente esse papo não aconteceu dentro do cárcere, pelo menos não na segurança máxima, digamos assim, porque o que Lucas narra aqui é que eles foram levados para um local de segurança máxima, digamos assim, daquele cárcere. Então, essa conversa não rolou ali, mas ali mesmo eles já falaram da palavra de Deus, provavelmente eles já estavam a caminho da casa, ou a família já estava próxima, porque ele diz que foi pregado para ele e para a sua casa, e naquela mesma hora da noite, narra Lucas, lá vemos uma evidência de salvação naquele homem, que é a mudança de comportamento. Meus irmãos, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós nos encontramos perante a verdade redentora da salvação, a primeira coisa que acontece é mudança de comportamento.
Aquele carcereiro não só deixou de ser alguém que batia e machucava alguém. Ele mudou muito mais que isso. Ele passou a ser alguém que cuidava de feridas. Nós vemos a narrativa aqui de Lucas, que ele lhe curou, ele cuidava das feridas, ele tratou aqui da expressão vergões. Tá? Os vergões, mais uma vez, como a gente falou lá no comecinho, quando a gente tratou do açoite, era uma cicatriz que ficava por conta do açoite. Então, tamanho foi a força que foi colocada naquele açoite, que ficou uma cicatriz elevada, de fato, ficou um vergão. Era como se fosse uma pele levantada assim, alta, por conta da pancada que eles sofreram naquele momento. Tá? Então, o carcereiro mudou de comportamento. Tá? É uma clara evidência da salvação. Ele deixou de ser alguém que batia e machucava para ser alguém que curava feridas. Vemos ainda no verso 33 que foram batizados ele e sua casa e que foram servidos por ele ainda naquela noite. Meus irmãos, outra consequência da conversão é a hospitalidade. Então vejam, todos aqueles da sua casa já abriram suas portas, não só curaram as feridas dele, não só trataram as feridas deles, mas receberam eles na sua casa, lhes serviram à mesa. Vejam que a gente está pensando numa narrativa aqui que aconteceu no mesmo dia, tá? Porque a Bíblia narra que na manhã seguinte já aconteceu dos magistrados comunicarem que eles estavam libertos, tá? Então, na manhã seguinte, os magistrados da cidade, sabendo que não teriam acusações suficientes contra eles, deram ordens que fossem soltos. Então, eles fizeram uso, então, da cidadania romana. Quando ouvimos isso, a gente talvez sinta uma sensação boa, né? Aquela sensação de final de filme em que o mocinho foi injustiçado o filme inteiro, e quando chega no final do filme, a justiça chega para aquele mocinho, e a gente sente aquela alegria de dizer assim, nossa, o final do filme de fato foi bom, né? Mas não foi essa a intenção de Paulo e Silas quando eles fizeram uso do seu direito como cidadãos romanos. Eles sabiam que sair da cidade sem esclarecer a situação iria suscitar conversas, reforçar as acusações feitas e, mais que isso, poderia trazer consequências para a igreja que ali se formava. Então, após o pedido de desculpas formal, se dirigiram à casa de Lídia, que foi o primeiro ponto de pregação na Europa, e, consolando os irmãos, partiram, nesse caso, para a cidade de Tessalônica. Meus irmãos, voltando um pouquinho lá naquele momento em que o Senhor impediu que eles fossem lá para as regiões da Ásia, nós vemos claro aqui que o Senhor tinha planos para a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade estratégica, tá? Ela ficava muito bem situada, ela tinha muitas boas referências, até a formação da cidade foi por um ato que concedeu a Filipos a condição de colônia romana. Então, Deus tinha planos específicos para Filipos. E a gente viu aqui que não foi intenção de Paulo e Silas no primeiro momento ir para lá, mas isso deve ter ficado muito claro já no segundo momento, porque o Senhor revelou para eles que aquela cidade, aquela região ali, abriria as portas para diversas outras regiões do mundo, tá? Talvez naquele momento em que eles desejaram ir para as regiões da Ásia, algo também de sobrenatural deveria ter acontecido, porque havia propósito, tá? O que nós temos hoje, parte do que nós temos hoje, foi consequência do que partiu ali de Filipos, ok? Então, para terminar esse capítulo, nós chegamos aqui então ao quinto ponto da reforma: soli deo glória. Glorificar a Deus quando tudo vai bem é algo muito fácil de se imaginar. Mas o que vimos aqui nos ensina justamente aquilo que, acredito eu, seja um bom exemplo do que pensavam os reformadores. A vida do cristão deve estar continuamente voltada para a glória de Deus, perante a face de Deus e sob a autoridade de Deus. Vimos isso em todo esse capítulo. E cumprindo com o fim principal do homem, vimos que, mesmo em momentos de dúvidas e incertezas, quando queremos ir para um lado e o Espírito Santo nos conduz para outro,
aconteceu com Paulo e nessa segunda viagem missionária, quis 2 vezes ir para regiões específicas e o Espírito Santo os impediu. Devemos estar prontos a glorificar o nome do Senhor. Ou em momentos de extrema dor, se vivemos e nos dedicamos a glorificar a Deus, e somente a Deus, isso pode ser feito mesmo cobertos de chagas e de sangue. E por meio desta vida de louvor e adoração, vidas serão resgatadas pelo poder do Senhor. E mais uma vez, o que aconteceu ali em Filipos ainda ecoa nas nossas vidas no dia de hoje. Então, meus irmãos, louvado seja Deus pela vida desses homens, louvado seja Deus pela perseverança que o Senhor concedeu a cada um deles, porque vimos aqui nesse final do capítulo 16, que mesmo em meio a dores, o nome do Senhor foi glorificado, foi exaltado, a sua palavra foi proclamada, as verdades do Evangelho foram colocadas de forma fiel ao que o Senhor esperava daqueles homens. E, mais uma vez, só temos que louvar e agradecer a Deus pelo que foi feito ali e nos envergonhar mais uma vez. Eu falei lá no comecinho que ler Atos nos deixa muito constrangidos, né? Eu, quantas vezes, cheguei no final do dia e, achando que estava muito cansado, não orei e não glorifiquei a Deus. E aqueles homens, no final de um dia, em que eles foram açoitados, humilhados, presos, passaram diversas dores, eles oraram e glorificaram o nome do Senhor. Que sensação de desconforto que nos dá pensar que quantas vezes nós reclamamos ou quantas vezes nós nos colocamos indispostos perante a qualquer pequena dificuldade. E que exemplo que nós recebemos aqui por meio da palavra do Senhor, de que é possível, que o Senhor nos fortifica, que o Senhor nos dá discernimento para entender as necessidades, para superar as dores e as limitações do dia a dia. Então, louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar mais uma vez para encerrar o nosso estudo de hoje. Peço que baixe a sua cabeça. Vamos adorar o nome do Senhor em oração. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque por meio da Tua palavra entendemos que o Senhor é único, o Senhor é perfeito. A obra do Senhor Jesus foi única e perfeita para a nossa salvação. Não necessitamos de mais nada, Senhor. Tudo que vem após esse encontro é consequência e não critério, Senhor. É consequência e não critério. Se fazemos algo de bom, Senhor, é consequência da salvação que encontramos no Senhor. Se conseguimos proclamar a Tua palavra, Senhor, é consequência do que sentimos por meio do grande e incrível amor que recebemos do Senhor, da Tua maravilhosa graça, da Tua imensa misericórdia, Pai. Te louvamos e te bendizemos por isso. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós fraquejamos, nos perdoa pelas vezes em que pensamos que não poderíamos, Senhor, realizar aquilo que o Senhor pede de nós, que é proclamar a Tua palavra onde quer que estejamos, Senhor. Nos dá a força que só o Senhor pode nos conceder, a sabedoria que só o Senhor pode nos conceder. Aquilo que aconteceu com Paulo e Silas, Senhor, pode acontecer em nossas vidas, em nossas pequenas coisas, naquilo que muitas vezes pensamos ser difícil, mas acabamos de ler, Senhor, que o Senhor, por meio de um terremoto, abriu as cadeias, abriu as portas da prisão, converteu tantos ali naquela cidade por meio disso, Pai. Então, nada é impossível, nada é difícil para o Senhor. O Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo vê. Então, olha para as nossas vidas, nos auxilia naqueles pontos que somos mais fracos, Senhor, nos mostrando, nos revelando por meio do Teu Santo Espírito. Nos dá a força e a sabedoria necessária para que sejamos servos melhores a cada dia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.